Mais uma vez, boa noite, pessoal. Eu vou iniciar o compartilhamento e a gente vai tentar resolver as questões que ficaram da aula passada, tá? Vocês tentaram resolver essas questões que ficaram? Se eu não me engano, é a questão 10, a questão 11... É a pergunta aí do Souza, né? Souza Filho, em relação à geometria. Se vem quantas questões mais básicas? Se vier, vem questões mais básicas. Eu acredito que pelo menos a parte de geometria plana, tá? A geometria espacial, que envolve volume e tudo mais, eu acho meio complexo para vir nessa parte de ensino médio. Depende muito da banca, depende do que ele vai cobrar. Mas o que eu pretendo ver com vocês antes do edital sair? A parte básica mesmo, de área, de perímetro, porque é básico, mas tem gente que pode se confundir na hora de resolver as questões, beleza? Então, a gente vai iniciar com o básico e dependendo do que sair no edital, a gente vai aumentar um pouquinho o conteúdo, tá? Em relação às questões, a 10ª questão, vocês conseguiram fazer sem problema? Já tinha colocado o resultado, né? Aqui é exatamente o PDF que eu mandei para vocês. Alguém não conseguiu fazer, teve alguma dificuldade? Ou vão confessar agora que nem olharam? Que tem uns que são honestos. Fala, professor, eu nem olhei. E aí? Fizeram a 10ª questão? Lembram dessa questão, né? Da aula passada. Deu certo, né, Douglas? Beleza. Eu vou fazer ela aqui rapidinho para a gente ir para o conteúdo da aula de hoje, né? Que é a resolução daquela prova. Pronto, beleza. Então, quem não olhou, presta atenção aqui, ó. Por que essas questões não deu tempo, né, na aula passada? Mas não foge muito das outras, é porque foi mais questão do que o tempo para resolver. A nona. A nona eu não terminei com vocês também, não, né? Beleza. Então, eu vou fazer a 10ª, que é mais tranquilo, já eu faço a nona também. A 10ª questão. Tava querendo saber um capital, né? Tá dizendo que esse capital foi aplicado a uma taxa de juros simples, então a gente sabe que essa fórmulazinha do juros simples, que é aquela forma do CIT, né, que a gente viu, capital, taxa e tempo. A taxa de 10% ao mês, lembram da aula passada que a gente tem que olhar se o tempo e a taxa estão na mesma unidade, porque se não tiver, a gente tem que fazer aquelas transformações. Durante 5 meses. Professor, é 5 meses, a taxa está ao mês, então não tem problema nenhum. Aqui é a questão, uma das mais fáceis que tem. É bem tranquilo de fazer. Beleza? Então, vamos lá. A questão está dizendo isso, está dizendo que os juros produzidos foi de 305. Tranquilo? Então, professor, então como é que eu vou armar? Você vai armar aquela formulazinha. Juros é igual ao capital, vezes a taxa, vezes o tempo. Quem tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode falar pelo chat aí que eu estou acompanhando também. Tá? Então, os juros, 305. Capital é o que eu quero descobrir. A taxa é de 10%. Lembra que o 10% a gente tem que colocar o 100 aqui embaixo. Vezes o tempo, que é 5. Tranquilo? Então, eu vou simplificar aqui esses zeros e o que eu vou ter? Eu vou ter que 5C sobre 10 é igual a 305. Beleza? Professor, eu podia dividir esses 5 por 10? Até poderia, né? Que dava 0,5. Ou então, tu pode pensar no seguinte. O 10 está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. E tu vai ter um zero a mais aqui no final. E o 5... Opa, só corrigir aqui. O 5, já que ele está multiplicando, ele vai para o outro lado, dividindo. E quando você fizer essa divisão, você vai encontrar exatamente que o C é igual a 610. Tranquilo? Então, essa 10ª questão aqui, eu acredito que não teve muita dificuldade, né? Acredito que todos conseguiram resolver. É só isso. Organiza a equaçãozinha e vai encontrar que C é igual a 610. Certo? A 11ª é parecida também,
Só que agora ele quer saber da taxa, tá? Então, o que a questão está dizendo? Que um carro é vendido à vista por esse preço, R$ 15.000, tá bom? E se ele for vendido parcelado de 4 meses, né, em 4 vezes, de 4 meses, ele vai render ao vendedor um juro simples de 1.240, tá? Professor, se ele foi parcelado em 4 vezes ao ano, na realidade ele fala 4 vezes, parcelado em 4 vezes. Pronto, quanto é a taxa mensal? Beleza? Então é ao mês mesmo. Então, professor, então ele é ao mensal, então eu vou encontrar uma taxa ao mês aqui. Como é que eu faço para encontrar a taxa? Eu tenho capital, tenho tempo, tenho juros e falta encontrar a taxa. A fórmula é a mesma. Juros é igual a capital, taxa, vezes o tempo. Tranquilo? Juros eu já tenho, 1.240. Capital também tenho, 15.500. Tá bom? E o I eu quero descobrir que a minha taxa e o tempo é 4. Certo? Quando eu for resolver, eu vou ter que multiplicar 4, vou repetir aqui esse 1.240, e do outro lado, eu vou ter que multiplicar esse 4 vezes o 15.500. Tranquilo? Quando eu fizer essa multiplicação, eu vou encontrar isso aqui, ó, 62000. Tá bom? Então, eu encontrei 62.000 nessa multiplicação, vezes I. Então, agora a gente vai resolver. Resolvendo isso aqui, está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, eu tenho que I vai ser igual a 1.240 dividido por 62.000. Tá? Uma dica para vocês. Eu quero encontrar a taxa. A taxa normalmente é em quê? Em porcentagem. Então, presta atenção que quando você tiver essa questão assim, tu quer encontrar a taxa, tu quer encontrar alguma coisa sobre 100. Então, para facilitar a vida de vocês, para não ficar passando vírgula para um lado, vírgula para o outro, podendo errar a questão, já separa aqui, ó. Esse númerozinho aqui é 620 vezes 100. Tranquilo? Facilita na hora de encontrar a taxa. Quando eu vou encontrar a taxa, eu não quero encontrar a taxa em porcentagem, por 100. Então, em vez de eu colocar o número completo aqui, eu posso transformar já vezes 100. Por quê? Porque eu vou fazer só essa divisão aqui, ó. E quando eu dividir 1.240 por 620, eu encontro que minha taxa é igual a 2 sobre esse 100 que eu tinha deixado, que é a mesma coisa de 2% ao mês. Tranquilo? Então, como eu já tinha dito para vocês, pronto. Então, tu faz o quê? Na fórmula aqui, tu já coloca sobre 100, né? Que o João está dizendo. Na fórmula, já coloca sobre 100. Beleza, não tem problema não. Se você estiver habituado a fazer isso, não fosse confundir, querer tirar mais 100 depois, não tem problema nenhum. Tá? É questão só de organização. Se você for organizado na hora de resolver, você vai entender que você já colocou o 100 lá em cima, já vai encontrar o 2 direto. Show de bola. A nona questão. A nona questão, eu fiz até um esboço aqui, o que a gente estava fazendo, para ver se ia facilitar a vida de vocês. Vamos lá. A questão está dizendo o seguinte. A questão fala o seguinte, que uma quantia foi aplicada a juros simples de 6% ao mês, durante 5 meses. E, em seguida, o montante foi aplicado durante mais 5 meses a juros simples de 4% ao mês. No final dos 10 meses, o novo montante foi de R$ 234. Eu quero saber qual foi a quantia aplicada inicialmente. Beleza? Então, o que eu mostrei para vocês? Eu mostrei para vocês que eu tinha um capital, tá bom? Esse capital ia gerar um montante 1, que é o que a gente tem aqui no meio aqui. Só que esse montante 1, ele ia ser utilizado como capital de novo, numa nova operação, para chegar no montante 2, que é o que a questão dá. Tá? Então, a gente vai ter que separar essa questão em 2 momentos. No momento 1, no primeiro momento, e no segundo momento. Foi isso que eu disse. Não sei como é que vocês fizeram, se chegaram a realizar, mas era isso. Tinha que separar em 2 momentos e fazer separadamente cada um. Como assim? Pelo segundo momento, a gente vai ter o seguinte. Vou começar aqui, ó.
no segundo momento, o que eu fiz no segundo momento? Eu tenho um montante de 234, tá bom? Eu tenho uma taxa de 4% ao mês e eu tenho um tempo de 5 meses. Certo? Eu quero saber o quê? Qual foi o meu capital 2, que foi o capital que foi aplicado nessa operação, tá? Então, tem várias maneiras de encontrar isso aqui. A fórmula que a gente tem montante, a taxa e o tempo é aquela fórmulazinha, eu não sei se vocês lembram. A gente fez, eu vou até refazer as fórmulas aqui de novo. A gente viu que a gente tinha a fórmula dos juros, capital, taxa e tempo, e a gente tinha a fórmula do montante, que era capital mais os juros. Só que eu fiz para vocês uma nova fórmula, que diz que o montante é esse capital, mais a fórmula de cima, ó, IT, e colocando o capital em evidência, a gente tem 1 mais IT, tá? Então, para esse tipo de questão, onde eu tenho um montante, eu tenho a taxa, eu tenho um tempo, e quero achar o capital, é mais viável eu aplicar logo nessa fórmula. Tranquilo? Para poder facilitar a minha vida. Então, fazendo essa questão, como é que a gente vai chegar na resposta aqui? Fazendo essa questão, eu tenho o quê? Que o meu montante, 234, vai ser igual ao capital, que eu quero descobrir, vezes 1, mais a taxa vezes o tempo. O que é a taxa? É 4%, e o tempo é 5%. Beleza? Então, eu tenho que 234 é igual ao capital, vezes 1 mais 4 vezes 5 é 20. 20 dividido por 100 vai dar 0,2. Tranquilo? Então, moral da história, eu tenho 1 mais 0,2, eu tenho 1,2 vezes o capital, é igual a 234. Então, por sua vez, quando eu chego nisso aqui, eu vou ter que fazer o quê? 1,2 está dividindo, né? Ou está multiplicando. Então, ele vai passar para o outro lado, dividindo. Tá? Eu posso até passar a vírgula aqui para facilitar, se vocês acharem melhor. Então, 234 dividido por 1,2, que é a mesma coisa de 2.340 dividido por 12, eu vou encontrar, com um pouco apertado aqui, mas dá certo, o meu capital 2, que é o que eu estava procurando na realidade, ó, igual a 1,95. Tranquilo até aqui? Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Se tiver, fale agora, o cara se para sempre. Tranquilo, né? Então, na realidade, essa segunda parte vai me gerar esse valorzinho bem aqui, ó. Esse valor, 195. Opa. 195. Tá? Certo? Então, para concluir, eu tenho que achar o capital 1. Tenho que achar o capital inicial da minha brincadeira. Então, eu vou para o meu momento 1. Onde no meu momento 1, o que a gente tinha? Tinha que o montante agora é esse 195, que eu encontrei. Tá certo? A taxa não é mais de 4, vai ser de 6% ao mês. A taxa é de 6% ao mês. O tempo continua sendo de 5 meses. E o capital 1, que é o capital, é o que eu quero encontrar. Tá bom? Então, para resolver, vai ser do mesmo estilo da outra. Eu vou aplicar logo nessa fórmula aqui direto. Ó. Eu vou encontrar que 195 vai ser igual a quem? Ao capital que eu quero encontrar. 1 mais a taxa, que é 6%, vezes o tempo, que é 5. Tranquilo? 6 vezes 5 é 30, dividido por 100 vai dar 0,3. Então, a gente tem que 1 mais 0,3, eu tenho 1,3 vezes o capital, igual a 1,95. E eu tenho que o capital vai ser igual a 1,95 dividido por 1,3. Aquela história de passar a vírgula, né, para facilitar na divisão. E quando eu for fazer essa divisão aqui, deixa eu só conferir, 1,95 dividido por 1,3 vai dar exatamente o que eu tinha falado para vocês,
150 reais é a aplicação inicial. Certo? Alguém tinha tentado fazer essa questão e conseguiu ou errou alguma coisa? Conseguiu, né, Douglas? Pois é, ela é um pouco trabalhosa, porque a gente tem que imaginar com dois tempos, esses dois intervalos aqui a serem realizados. Mas não foge muito do que a gente estava estudando. Não foge muito das questões que a gente estava fazendo. Beleza? Então vamos lá. Da aula passada eram só essas, né, que tinham ficado. A 11ª. Pois é. Que história, mano. Isso aqui é da NASA, não, é bem facinho. A pergunta aí do Douglas, está perguntando se só dá para fazer com essa fórmula, professor? Cara, na realidade, dá para tu fazer com as outras fórmulas também, só que tu vai encaixar uma fórmula dentro da outra. Como assim? Tu vai ter que um montante, tu pode usar essa fórmula aqui, por exemplo, vamos dizer. Ah, professor, eu quero usar essa fórmula. Tá vendo aqui a fórmula, né, que eu tô riscando embaixo. Montante é o capital e os juros. Professor, mas eu não sei quanto é os juros, aí eu vou substituir isso aqui, ó. Capital, taxa e tempo. Se tu parar para pensar, se tu juntar essas duas fórmulas para poder resolver a questão, é a mesma coisa de usar logo essa fórmula aqui, que já são as duas juntas. Tá? Então, algum aluno que não lembre dessa fórmula aqui, não sabe dessa fórmula aqui de baixo, ele pode até conseguir fazer a questão, só que ele vai ter que juntar as duas fórmulas. Vai ter que botar essa do montante igual a capital mais os juros, vai ter que substituir a fórmula dos juros dentro, e em outras palavras, vai usar a mesma fórmula. Então, acaba não escapando dela. Volta para ela de tudo que é jeito. Beleza? Então, vamos lá. Agora sim que a gente vai resolver a prova do Rio Grande do Norte. Tranquilo? Vocês conseguiram dar uma olhada nessa prova? Conseguiram resolver mais ou menos essas questões? Ou não tiveram tempo de olhar nenhuma das questões? Como é que foi aí? Ou se assustaram logo e desistiram? Dê um feedback aí para eu saber como é que está o nível de vocês em relação a essa prova. Alguém tentou? Ah, tentou, né? Não tentou? Que história, rapaz. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer que nem eu fiz na... O João tentou também. Alguns deram olhada, outros nem olharam, né? Eu vou fazer o seguinte com vocês, ó. Que história, as questões bonitas dessa, como é que dá um negócio ruim, homem? Sim, vamos lá. O que eu pretendo fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler cada uma das questões, eu vou dar uma noção para vocês de como é que vocês podem resolver cada uma delas, tranquilo? E eu vou dar um tempinho para vocês pensarem nas questões, porque realmente tem algumas que são complexas, tá? Que eu vou deixar para mim resolver mesmo, não vou nem pedir que vocês tentem resolver, porque foge um pouco do conteúdo que a gente estava vendo, mas algumas dá para vocês fazerem tranquilo, tá? Tem 3 questões aí que são questões de raciocínio lógico, que a gente já viu também, então é tranquilo para vocês fazerem e resolverem essas questões. Talvez vocês não chegaram a ver elas porque se assustaram com as primeiras e não deram olhada nelas. Mas eu vou dar uma lida em tudinho, depois eu deixo um tempinho para vocês, tá? Primeira questão. A primeira questão tem 2 maneiras de fazer, eu vou explicar uma das maneiras. A primeira questão está falando o seguinte, ó. Sabendo que 3 botas equivale a 5 sapatos. Tranquilo? Essa é a primeira informação que a questão dá. E ela fala também para a gente que 2 sapatos ele equivale a 3 chinelos. Tranquilo? E depois a questão pergunta: o preço de uma bota em relação ao preço do chinelo é de quantos por cento maior ou menor, né? É o que a questão está perguntando. Então, ele está relacionando bota e sapato, sapato e chinelo, e ele quer que você faça uma relação de bota para chinelo. Ele quer saber quantos por cento isso aqui vai dar, tá? Essa é a primeira questão e é a maneira de pensar nela.
Como é que eu vou dizer para você, professor, como é que eu vou resolver isso? Pelo amor de Deus. Se você prestar atenção, eu tenho bota e sapato, sapato e chinela. Tranquilo? Eu da turma da tarde, eu não sei se tem alguém aqui da tarde. Eu fiz de uma maneira, eu vou fazer de uma maneira diferente agora, tá? Então, uma saída que eu dou para vocês. Isola esse S. Descobre quanto é que vale o S. Como assim, professor? Esse 5 está multiplicando. Passa ele para o outro lado dividindo, a gente vai ter o quê? Que o S, ó, vai ser igual a 3B sobre 5. Entenderam o que eu fiz? Peguei o 5 que estava no S, passei para o outro lado dividindo. Da mesma forma, eu vou fazer aqui embaixo, ó. Vou isolar esse S. S vai implicar, vai ser igual a 3C sobre 2. Tranquilo? E agora eu quero que vocês pensem a partir daqui, certo? A partir daqui, como assim, professor? Eu estou dizendo que S vale isso, ó, e S vale isso também. Eu quero uma relação que vai me mostrar B para C. Então, o que vocês têm que fazer? Junta essa primeira informação com a segunda, tá? Tentem pensar um pouquinho, já já a gente volta para essa questão. Alguma dúvida? Todas as dúvidas? Entenderam o que eu fiz ou não? Que história, mulher. Deixa eu escrever de outra maneira aqui para ver se melhora. A Larissa disse que eu estou falando grego para ela. Vamos tentar melhorar um pouquinho a situação. Olha aqui, ó. Pensa nesse estar para o outro como se fosse uma igualdade, tá bom? Então, se eu tenho isso aqui, ó, deixa isso aqui de lado um pouquinho, foi o que eu falei. Então, eu estou falando para vocês que se eu comprar 3 botas, esse valor é igual a 5 sapatos. Isso aqui tá claro para vocês? Tá, né? Que é o que a questão está dizendo. Só que eu estou dizendo também na questão que se eu comprar, eu vou até inverter aqui, ó, 3 chinelos, é a mesma coisa de eu comprar 2 sapatos também, tá? Então eu quero saber o valor, botas e chinelos, um comparando com o outro. Para eu fazer isso, uma maneira clara para eu resolver isso é isolar o S. Como assim isolar o S? Se eu sei aqui em cima que o S vale 3B dividido por 5, 5 está multiplicando, passa dividindo. E eu sei que o S aqui embaixo é igual a 3C sobre 2, que foi o que eu fiz lá em cima também. Então, o que eu tenho? Juntando essas duas coisinhas aqui, ó, eu tenho que S, tá? É igual a 3B sobre 5, e tenho que S é 3C sobre 2. Então, trabalha com isso aqui, que vocês vão encontrar o que a questão está pedindo, ó. A questão está pedindo uma relação de B para C, em relação à porcentagem. Tranquilo? Melhorou o grego aí? Foi para latim? Foi para alguma outra língua? Melhorou alguma coisa? Beleza. Então, tentem fazer ela, daqui a pouco a gente retorna, tá? Eu vou falar sobre as 10 questões, depois eu dou um tempinho e a gente volta para resolver. Mas a ideia inicial é essa. Igualei o B com C aqui, eu vou só isolar o B. O 5 está multiplicando, está dividindo, passa multiplicando. E o 3 está multiplicando, passa dividindo. Aí eu vou transformar em porcentagem e vou ver quanto é que vai dar. Tá bom? Vamos lá. Segunda questão. A segunda questão está falando o seguinte, ó. Laura gostaria de comprar um certo celular que está em promoção, mas quando ela foi olhar o dinheiro que ela tinha na carteira, não era suficiente. E ela pensou o seguinte, ela foi calcular, né, pelo valor, e percebeu o seguinte, que se ela tiver o dobro do que ela tem, ainda vai ficar faltando R$ 100 para o celular. Essa questão é parecida com a primeira. Ó. Quanto é o celular? É um preço P, tá? Que eu não sei quanto é. É o preço dele. Só que a questão está dizendo que se eu tiver o dobro do que eu tenho, a gente chama na matemática, quando eu não sei um valor, de X, tá? X é o quê? X vai ser o valor que ela tem, ó. O valor que eu tenho, X. Beleza?
Então, se eu tiver o dobro que eu tenho, ainda está faltando 100 para eu chegar no preço. Então, o que significa nessa primeira informação até aqui, ó? Significa dizer que se eu pegar o dobro de X mais 100, eu vou ter o preço do celular. Tá claro para vocês essa parte da questão? Se eu tiver o dobro que eu tenho, 2x, ainda falta R$100 para chegar no valor. Então, se eu acrescentar mais 100 no dobro, eu vou encontrar exatamente o valor do celular. Tá claro? Do mesmo modo, a questão fala para a gente o seguinte, que se eu tiver o triplo do que eu tenho, eu posso comprar o celular, no caso aqui a Laura pode comprar o celular, e ainda vai sobrar 170. Ah, professor, então nesse caso, a Laura, se ela pegar 3x, eu posso tirar R$170, que vai dar o valor do celular. Porque esse 3x está passando R$170. Então, se eu tirar R$170, eu vou ter o preço do celular. Tá claro? Então, moral da história, vamos lá. O que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer que nem eu fiz na primeira questão. Tá bom? Eu tenho que P... O que eu tinha na primeira questão? Eu tinha um valor que era igual a um resultado lá, né? Que é do mesmo jeito, ó. P é igual a 3x menos 170. Só que P também é igual a 2x mais 100. Tranquilo? Com essa equaçãozinha aqui, vocês resolvem, vão encontrar o valor de x, depois encontra o valor do preço, o preço do celular, que é o que a questão está perguntando. Certo? Essa daí, tá claro? Pronto, a pergunta do Nailson aí. Professor, na primeira questão, dá certo eu atribuir um valor para poder resolver a questão? Dá também, tá, Anailson? Tem que tomar cuidado. Deixa eu voltar aqui para a questão. O Anailson está perguntando o seguinte. Professor, eu posso atribuir um valor, chamar, por exemplo, aqui, esse B, eu vou chamar esse B de 100, de 50, algum valor assim, tá? Posso. Só que o que pode acontecer? Tu pode, no meio dessas divisões, se tu prestar atenção, eu vou multiplicar por 3 e dividir por 5 aqui, tá? Por exemplo, ó. Bem aqui, pergunta do Nailson, não sei se vocês entenderam, eu posso atribuir valores a esse B, que eu vou saber quanto é que custa a bolsa, ou a bota, desculpa. Através disso eu descubro quanto é o valor do sapato, e através disso eu descubro o valor do chinelo. Pode, tá? Não tem problema nenhum. Só que se tu colocar um valor aqui, por exemplo, 33, esse 33, para tu dividir por 5, para poder trabalhar com ele, é meio complicado. Certo? Se eu não me engano, teve uma aluna da tarde que atribuiu 100 aqui no B. E deu certo, tá? Eu até expliquei para ela. Ah, deu certo porque o 5 divide o 100, quando a gente for fazer aqui a manobra direitinho. Mas toma cuidado com essa atribuição de valores. Algumas vezes ajuda, outras vezes não. Mas nessa questão, pode auxiliar, dependendo do valor que você escolhe. Não tem problema, não. A segunda. Entenderam o norte aí para resolver a questão? Resolve essa equaçãozinha que a gente criou. Depois acha x, depois acha o p. Tá? Vamos dar uma olhada na terceira. A terceira, galera, ela tem uma casca de banana que a maioria dos alunos cai. Tá? Eu vou ler ela com calma e preste atenção onde é que está essa casca de banana. Em um grupo de esportistas, tá? Um terço deles só gostam de vôlei. Só gostam, o único esporte que eles gostam é vôlei. Dos demais, ó, 2/5 gostam de vôlei e também de basquete. Então, esses primeiros só gostam de vôlei. Esses 2/5 dos demais gostam de vôlei e de basquete. Aí a questão fala, ó, que todos os esportistas gostam de pelo menos um desses dois esportes. Então, não tem aquele caso de pessoas que não gostam de nada, tá? Em relação ao total de membros desse grupo,
em relação ao total de membros desse grupo, a fração daqueles que só gostam de basquete, ó, só gostam de basquete, ele quer saber qual é a fração, tá? Então, vamos lá. A primeira ideia que eu dou para vocês em relação a essa questão, ela está parecendo com o quê? Diagrama de Venn, tá? Onde eu tenho um grupo das pessoas que gostam de vôlei, eu tenho um grupo das pessoas que gostam de basquete, tranquilo? Acredito que vocês tenham visualizado isso também. Então, o que a questão diz para a gente? Diz que 1/3, essa fraçãozinha aqui, 1/3 de x, tá? 1/3 do total, se eu for querer colocar, mas aqui esse x vai ser ignorado, não precisa nem pensar nele, não. É um diagrama de Venn, beleza? E eu estou dizendo o seguinte, que 1/3 gosta só de vôlei. Quem gosta só de vôlei está aqui, ó. Nessa partezinha aqui que eu estou pintando. Só de vôlei. Beleza? Então, eles aqui gostam só de vôlei. A fração é 1/3. Paguei foi tudo, mas vou ajeitar aqui, galera. Só de vôlei. 1/3. Depois a questão diz pra gente que 2/5 dos demais. A casca de banana que eu estava dizendo está nessa dos demais aqui, ó. Como assim, professor? Aqui no meio são as pessoas o quê? Gostam vôlei e basquete ao mesmo tempo. E essas pessoas são quantas? É 2/5 dos demais. Quem é que sabe me dizer o que significa esses dos demais aqui? Para a gente colocar? Alguém? Do restante, 2/3. Show de bola. É essa a ideia que vocês têm que ter, ó. Quando a questão fala dos demais, lembra lá da tia do ensino fundamental. Se eu tinha um chocolate e comia aqui 1/3 desse chocolate, o que é o restante? O que são os demais aqui? 2/3, tá? Então, esse V e B vai ser 2/5 de 2/3. Beleza? Era essa ideia que vocês tinham que ter. Pronto, então aqui, ó, vou multiplicar. Eu tenho 4 sobre 5 vezes 3 aqui, né? Dá 15. Tá? Multiplico de cima com de cima, o de baixo com de baixo. Então, eu já coloco aqui, ó, 4 sobre 15. E agora a questão pergunta pra gente quanto é a quantidade de atletas aqui, de esportistas, que gostam somente de B. Tá? Eu quero saber o valor desse X. Então, é isso que a questão quer. Professor, e como é que eu faço? Que até agora eu não entendi. Pode ter alguém perguntando. Como é que vocês vão fazer? A parte difícil era essa, do 4 sobre 15. Agora, eu quero saber quanto é que sobra do total. Para eu saber isso, é só eu somar, ó, 1/3 mais 4/5, ou 4 sobre 15 avos. Quando eu achar essa resposta aqui, galera, lembra dessa história do restante. Achei esse valor. Quanto é que falta? O que faltar, o complemento, né? Vai ser exatamente o valor do X. Tranquilo? Ficou claro? Se eu somar a fração que está no só vôlei e somar a fração que está na interseção aí, que nem falaram, se eu somar essas duas frações, eu vou ter a quantidade de esportistas que eu já coloquei. Então, o que sobrou? Sobrou X. Quando encontrar o valor de X, vai ser a resposta da questão. Tá? Pensei um pouquinho na terceira, já a gente volta também. Quarta questão é tranquila. Por isso que eu perguntei se vocês tinham feito alguma questão. Essa questão é dada, tá? Não entendeu a outra, Jefferson? Só voltar aqui, galera, só um minuto. Essa terceira questão. Os dos demais que tu não entendeu? Vamos lá. Quando a questão fala dos demais, eu estou dizendo que 1/3 gosta de vôlei. Dos demais, então é do restante, que nem vocês falaram aí, do restante. Se 1/3 gosta de vôlei, o que é o restante? 2/3. Tranquilo? Então, desses 2/3, eu sei que 2/5 desses 2/3, ó, que é o que eu coloquei aqui do outro lado, gostam das duas coisas, gostam de vôlei e basquete.
Então, por isso que eu tenho que considerar o 2/3 aqui para multiplicar. Esse 2/3, ele vem exatamente da frase dos demais que tem lá em cima. Tranquilo? Esse dos demais é 2/5 de quem? É 2/5 do total? Não, é 2/5 dos demais. Se for querer aplicar 2/5 direto, eu vou errar a questão. Beleza? Melhorou agora? Show, meu irmão. Quarta questão tá dizendo o seguinte, tá falando aqui um texto bonito aqui, depois ele fala o seguinte, ó. Lavei a louça e não dormi tarde. E ele pergunta a negação lógica disso, tá? Ele quer saber a negação lógica dessa proposição composta aqui, ó. Lavei a louça e não dormi tarde. Lembram disso aqui? Eu já vi com vocês. Isso aqui é o quê? Lavei a louça. Eu posso chamar de P. E, que é a proposição que eu tenho aqui, não dormi tarde. Eu posso chamar de não. Que? Lembram? E a negação do I? Quem é que sabe me dizer qual é a negação do I? Show, Samuel. A negação do I, eu vou trocar, ó, a negação dessa galera aqui, eu vou colocar de azul. A negação disso vai ser o quê? A negação disso, eu vou trocar o I pelo OU e vou negar as duas. Então, nego o P. Quando eu nego uma negação ali, fica o quê? Então, tem que procurar isso na resposta. Essa aqui é bem tranquila, né? Vocês já estão dizendo até a resposta aí. É exatamente isso. Como assim? Eu vou até resolver logo, porque vocês já resolveram, não tem que pensar muito tempo nessa questão, não. Tá? Troco o I pelo OU. Então, de cara, eu já sei o quê? Essa tá errada, ó, porque tem I. E a gente já viu que não se nega I com I, não se nega OU com OU, não se nega sim então com sim então. O item B também está errado, o item C também está errado. Então, a questão, se fosse para chutar, eu só lembrava que não se nega o I com I. Eu já ia ficar entre duas alternativas, tá bom? E no item D, eu tenho a negação do P aqui, ó, e tenho a negação do Q. Só que ela está errada, que a gente sabe que eu vou ter que negar o P e o Q tem que ficar do jeito que aparece. Essa daqui, ó, eu tenho exatamente a negação do P ou Q. Tá? Então, como vocês já falaram, o item correto é o item E dessa questão. Bem tranquilo. Ó. Tinha nem casca de banana, nem nada. Era só prestar atenção. Quinta questão. A quinta questão é bonita também. É outra questão de raciocínio lógico. Olha o que ele está dizendo. Ele diz o seguinte. Se a camisa é branca, então a calça é branca. É uma sentença falsa, tá? Beleza? Olha, o Jefferson Rachou foi a resposta da quinta. É uma sentença falsa. E depois a questão fala o seguinte, que se o sapato é preto, então a camisa é branca. É uma sentença verdadeira. Como é que eu vou pensar nessa questão? Como é que vocês têm que pensar nessa questão? Isso aqui é uma condicional. Se, então, é uma condicional. Se P, então Q. Tranquilo? Nessa amarelazinha aqui, ó. Se P, então Q. Na verde, eu vou ter também, no caso aqui, o sapato, eu volto para camisa não branca. Camisa não branca é a negação de P, ó. E aqui eu chamo de R. Se R, então a negação de P. Show de bola. O Jefferson já resumiu aí o que a gente vai fazer agora, ó. Que é o que eu quero que vocês pensem. A condicional só vai ser falsa quando, galera? Que ele está dizendo que é falsa. Só é falso se aparecer Vera Fischer. Tranquilo? Então é o que o Jefferson disse, ó. A professora, ela é falsa, então sei que P é verdadeiro e que é falso. Tranquilo? Consequentemente, eu sabendo que P é verdadeiro aqui, ó, vou colocar até um asteriscozinho aqui, eu concluo o que em relação à negação de P? Que ela é falso. Tá? Ah, professor, se ela é falso, só que essa informação é verdadeira, isso tudo aqui
é verdadeiro, a informação verdadeira, obviamente que isso aqui não pode ser V de jeito nenhum, porque se isso for V, vai ser falso. Então, obrigatoriamente, o R tem que ser falso. Tá? Fica exatamente o que o Jefferson colocou. VF e FF em relação às proposições. Então, pronto. Dei uma olhada, quem não respondeu ainda, e chegue na conclusão correta dessa quinta questão. Tá? Ficou claro? Espero que sim. Tá todo mundo calado, porque estão entendendo. Sexta questão. Posso prosseguir, né? A sexta questão, galera, é o seguinte. É numa delegacia de polícia. Atende só um segundo, aos cidadãos todos os dias. Então, essa delegacia funciona todos os dias. E o novo escrivão foi designado para fazer um relatório das atividades da delegacia de 4 em 4 dias. Então, guarda essa informação. Ele tem que fazer um relatório de 4 em 4 dias, tá? Em cada relatório, ele deve registrar as ocorrências do dia dos 3 dias anteriores. E o primeiro relatório que ele fez foi num sábado. Essas outras informações é mais para enchimento de linguiça. O mais importante é o quê? Que é de 4 em 4 dias. E o primeiro dia de relatório foi no sábado, tá? E depois ele fala o seguinte: o novo escrivão fez o seu posição 40, né? Seu relatório. Em qual dia da semana? Então, seu relatório de número 40 foi feito em qual dia da semana? Essa é a pergunta da questão. Essa questão é tranquila e fácil, se você prestar atenção no que você está fazendo. Como assim? Se a gente for parar para pensar, ele está falando das semanas, eu posso registrar aqui os dias da semana. Ó. Domingo, tá? Segunda, depois é terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Será que é terça? O que acontece? Onde é que está o erro dessa questão? Você tem que tomar cuidado como isso aqui é uma sequência lógica, tá? Isso aqui é aquelas sequências, eu não sei se vocês lembram, que a gente vai se repetindo, que a gente divide, encontra o resto. Acredito que vocês lembram desse tipo de questão que eu já passei para essa turma também, quando a gente falou de sequências lógicas. Então, como assim, professor, que vai ser uma sequência lógica? Presta atenção no seguinte, isso aqui são os dias da semana, como a gente conhece, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Só que esse cidadão aqui, o primeiro dia de relatório dele, dia 1 dele, foi no sábado. Tá bom? Quando é que vai ser o segundo dia de relatório? Quem que sabe me dizer? E aí? Qual vai ser o dia que ele vai fazer o segundo relatório dele? Vocês entenderam a questão? 4 dias depois. Pronto. É isso aí. A saída que vocês têm que pensar é nisso aí. Ah, professor, então ele fez no sábado. 1, 2, 3, 4. Próximo dia dele é o quê? Quarta. E o próximo? 1, 2, 3, 4. Domingo. E depois? 1, 2, 3, 4. Quinta. 1, 2, 3, 4. Segunda. 1, 2, 3, 4. Sexta. E para acabar, 1, 2, 3, 4. Terça-feira. Certo? Depois disso, professor, o que acontece? Se você prestar atenção, ele vai voltar para o sábado, depois uma quarta, tá? E assim infinitamente. Então, isso aqui é aquelas sequenciazinhas lógicas, que nem a palavra Brasil, algumas questões que eu já passei para vocês também, que de 7 em 7, ela se repete. Tranquilo? Lembra de como é que a gente faz isso aqui? É no chute a resposta. Tem que dividir, exatamente, Jefferson.
Então, eu vou dividir o quê, galera? Vocês lembram como é que faz? Se der resto 1, é o sábado. Se der resto 2, na quarta. Se der resto 3, resto 4, resto 5, resto 6 e aqui resto 0. Só isso. Então, professor, vou dividir por quanto? Que eu não entendi. Você divide pela quantidade de letras que a gente tem, né? No caso, na quantidade de dias da semana. Então, essa questão, basicamente, é só dividir 40 por 7. E olha o resto. O resto vai falar qual é o dia da semana que vai corresponder. Tá? Então, terminem essa questão. Pensem mais um pouquinho, sem o chute, de preferência. E me digam a resposta depois que vocês terminarem. Beleza? Pois é, para você, é que nem o Douglas está dizendo. Esse é um conteúdo simples, que é as sequências lógicas, né? Que a gente já fez várias questões desse tipo. Eles, por incrível que pareça, conseguiram complicar uma questão dessa. Tenho certeza que o resto é um. Eles conseguiram complicar. Eu vou resolver ela aqui rapidinho, galera. Já tá na cara aqui, é só chutar pro gol, não tem muita dificuldade, não. Olha, eu tenho 40 dividido por 7. Como é que a gente encontra o resto? A gente faz a divisão e quando encontrar um valor menor do que 7, acabou, vai ser meu resto. Pois é, ele cobrou de uma forma que se você não organizasse os dias da semana, você não ia conseguir fazer. Mas olha aqui como ela é fácil, ó, depois que a gente organiza. 40 dividido por 7 dá 5, ó. Porque 5 vezes 7 é 35. Tá bom? 40 menos 5, 5. E como 5 é menor do que 7, eu já chego na conclusão que o meu resto é igual a 5. Beleza? Só isso, a nossa conta é só essa. Resto é 5, professor. Se o resto é 5, qual vai ser o dia da semana que vai ser a resposta? Resto 5 é uma segunda-feira. Certo? Então, era isso aqui, essa questão. É que nem vocês falaram aí. É um conteúdo simples, que todo mundo acredita, a maioria, no caso, já assimilou, que é só dividir e encontrar o resto. Só que eles conseguiram complicar. Então, tem que tomar cuidado com essa banca mesmo. Não tem para onde correr, não. Exatamente, Douglas. O bizu dela é exatamente você organizar para ficar esse ciclo repetitivo. Para você saber qual é o outro valor. João, como é que tu vai saber? A dúvida do João é interessante, galera. O último resto é 0, beleza? E ele está perguntando, sempre ele fica na dúvida qual é o resto. Lembra da posição, ó. Isso aqui é a posição 1. Se tu for dividir 1 por 7, qual é o resto que tu sobra aqui? Resto igual a 1. Beleza? Se tu for dividir a posição 7, ó. Posição 7 dividido por 7, dá 1, que dá 7, e o resto é 0. Tá? Só tu fazer a continha da posição dele pelo 7, que tu vai lembrar, se tu errar na hora da prova lá, tu tá nervoso, esqueceu se é resto 1 na frente ou se é resto 0, pega a posição e divide por 7, que tu vai saber qual é o resto dele. Então, todos os outros que der aquele mesmo resto, vai ser aquela letra, vai ser aquele dia da semana. Tranquilo? Beleza, né? Vamos melhorar mais um pouquinho, que agora que vai ficar bonito. Sétima questão. A sétima questão é fácil, tá, galera? Mesmo sendo a FGV, foi uma questão fácil. Não teve muita dificuldade, não. Só você prestar atenção no que a questão está pedindo. Ó. O número de ocorrências de uma certa delegacia de polícia diminuiu 10% no primeiro semestre de 2020, tá? Em relação ao semestre anterior. Entretanto, no segundo semestre de 2020, o número de ocorrências aumentou 30% em relação ao semestre anterior. E a questão pergunta, durante todo esse ano, o número de ocorrências nessa delegacia aumentou em quantos por cento? Isso aqui, eu não sei se vocês estão percebendo, mas é aquela questão clássica onde eu tenho um valor, é acréscimo sucessivo, desconto sucessivo que vocês vão encontrar na internet, esse tipo de conteúdo. Mas eu tenho um valor, o que aconteceu com esse valor? Esse valor, olha, já acharam foi a resposta. Esse valor reduziu
10%, eu encontrei outro valor, tá? Depois disso, esse valorzinho aqui aumentou 30%, e eu encontrei meu último valor. A questão está perguntando o seguinte: suponha que eu saísse direto daqui para cá. De quanto seria esse aumento em porcentagem? É isso que a gente tem que fazer. Tranquila nessa questão? Pois é, pode se confundir em alguns sinais. Professor, tá tranquilo, mas não sei como é que eu faço ainda não. Lembra qual é o bizu dessa questão? Chama primeiro o valor de quanto? De 100. Beleza? Aí tira 10% aqui. Por que o senhor botou 100, professor? Porque 100 menos 10% vai dar quanto? 90. Calcula esse valorzinho aqui, 30% em cima do 90, que vocês vão saber quanto foi que aumentou. Tá? Pense um pouquinho aí, tem gente já dando a resposta. Pense um pouquinho nessa questão, já já a gente continua com ela. Só estou explicando e passando, porque eu vou deixar vocês resolvendo. Mas se alguém tiver alguma dúvida, quiser voltar, é só falar. Vamos lá. Oitava questão. A oitava questão, galera, é uma das questões que eu vou fazer, tá? Eu não vou deixar vocês pensando um pouco nela, não, porque é um conteúdo que eu nunca passei. Então, ia ser complicado mesmo para vocês tentarem resolver. Eu vou explicar de uma forma rápida aqui como é que seria. É uma questão, acho que até comentaram no início da aula, de probabilidade. Ó. Probabilidade. Tá? Normalmente, como é que a gente faz a probabilidade? Só um esboço rapidinho, depois a gente vai ter uma aula sobre probabilidade, tá? Então, probabilidade é quando eu falo a probabilidade, por exemplo, de joguei um dado para cima. Qual é a probabilidade de um número que sair, seja a probabilidade de sair o número 6? Essa é a pergunta que eu faço para vocês. Tá? A probabilidade de sair o número 6 quando eu arremesso um dado. Então, basicamente, a probabilidade, nesse caso, seria eu fazer o quê? Quantos são os casos? Favoráveis. Oxi, mas hoje o negócio tá ruim, assim. Favoráveis, tá? Dividido pelos casos prováveis. Tá? A probabilidade, o básico do básico mesmo de probabilidade é isso. Quando eu falo para vocês qual é a probabilidade de eu arremessar um dado e a resposta desse dado, o número que vai sair desse dado, ser o número 6. Isso é tranquilo, porque eu sei que o caso favorável é só um, que eu só tenho um número 6 naquele meu dado. E os possíveis são 6, tá? Então, a probabilidade de eu arremessar um dado e o número ser 6 é 1 sobre 6. Sempre é a pior hipótese. Tranquilo? Então, basicamente isso. Probabilidade é dessa maneira, tá? Além disso, a gente tem duas regras na probabilidade. A regra do I e a regra do OU. Beleza? A regra do I vai me dizer o seguinte: qual é a probabilidade de um time perder uma partida de futebol e perder a segunda partida de futebol, tá? Quando eu falo I, deixa eu ver aqui, sem falar da partida de futebol, vamos pensar aqui nesse mesmo dado. Qual é a probabilidade de sair o número 6 e, no segundo arremesso que eu fizer, a probabilidade de sair o número 5. Beleza? Como é que eu faço isso aqui em uma questão de probabilidade? O I eu vou trocar por multiplicação. Então, qual é a probabilidade de sair o número 6? 1 sobre 6. Vezes, ó, o I se transforma numa multiplicação. Vezes a probabilidade de sair o número 5, que é 1 sobre 6 também. Beleza? Moral da história, a minha regra do I, que eu tenho que trocar o I pela multiplicação, vai gerar o que aqui nesse caso? 1.
sobre 36. É a probabilidade de eu arremessar 2 dados e o primeiro saiu o número 6 e o segundo saiu o número 5. Tranquilo? Então, essa é uma das regras muito importantes na probabilidade, que cai em algumas questões. E a regra do ou é, por exemplo, o seguinte: qual é a probabilidade de eu arremessar um dado e nesse dado saiu o número 6 ou saiu o número 5? Estou perguntando para vocês, arremessei um dado. Qual é a probabilidade de sair o 6 ou o 5? Tá? O ou a gente soma. Então, eu vou somar 1 sobre 6, mais, ó, o ou a gente soma. 1 sobre 6. Isso aqui é igual a 2 sobre 6. Que é a probabilidade de sair um ou outro. Tranquilo? Ah, professor, não entendi nada. Alguém conseguiu entender alguma coisa? Isso é o básico da probabilidade, tá? É o que a gente vai estudar mais na frente. É porque para essa questão a gente tinha que saber isso. Probabilidade, casos favoráveis sobre casos prováveis. Beleza? Tenho duas regras que são fundamentais. O i, eu troco o i pelo vezes e troco o ou pelo mais. Tá? É basicamente isso. Tem algumas regrazinhas no meio desse do ou, mas fica para cenas do próximo capítulo. Certo? Aí a questão pergunta. Vamos voltar para a questão agora. Um determinado time tem a probabilidade, quando ele joga em casa, ele tem 60% de chances de ganhar. Tranquilo? Então, essa é a probabilidade, é a chance dele ganhar. A gente pode chamar de probabilidade, de chance de ocorrer também. Mas, quando ele joga fora, a probabilidade dele ganhar é de 50%. Certo? Aí a questão foi maldosa por quê? Ele diz o seguinte, que nos 3 primeiros jogos do campeonato, esse time jogou o quê? 2 partidas em casa. Então, eu vou colocar aqui casa, ó. Jogou em casa, e depois jogou uma partida fora. Tranquilo? E a questão pergunta, qual a probabilidade desse time ganhar pelo menos um desses 3 jogos? Certo? Onde é que está a dificuldade da questão, professor? Se eu já sei que é 60 e é 50, não era só pegar, somar, multiplicar, alguma coisa desse tipo? Não. A dificuldade dessa questão é o seguinte, a gente não estudou ainda, mas quando a gente for estudar análise combinatória e probabilidade, a gente vai ver que muitas vezes, para resolver as questões, a gente, em vez de atacar ela diretamente, a gente ataca pelo complemento. Como assim? Pensa na cabeça de vocês, ó. Qual é a negação dessa pergunta que eu estou fazendo lá em cima? Eu quero a probabilidade dele ganhar pelo menos uma partida. O que seria a negação desse pelo menos uma partida? Usa o raciocínio lógico que vocês já aprenderam? Pelo menos uma dessas partidas eu teria que ganhar. Qual seria a negação para isso? Todas, né? Nenhuma, no caso. Então, eu não ganhar nenhuma. Que nem o João falou. Porque eu tenho pelo menos uma, eu ganhar. Então, o que é o complemento? Eu perder todas. Então, eu tenho que pensar no seguinte. Se eu perder... Opa. Vou explicar para vocês porque é mais fácil. Essa questão a gente tinha que pensar assim, que senão eu vou ficar o dia todo pensando. Eu quero perder essa daqui, ó. Na realidade, não é perder. Só um minuto. Eu quero o quê? A negação de vencer. Que vai ser o quê? Eu posso empatar ou perder, né? Então, não ganhei nenhuma. Não venci nessa, não venci nessa e não. Tá claro para todo mundo? Que eu não vencer na primeira, não vencer na segunda, não vencer na segunda, na terceira, é eu não vencer nenhuma. Que nem o João falou. Nenhuma. Tá? Nenhuma. Então, obviamente, se eu encontrar essa probabilidade de eu não vencer nenhuma, o complemento dela vai ter eu vencido pelo menos uma. Certo? Então, basicamente isso. Eu tenho que não vencer a primeira e não vencer a segunda e não vencer a terceira. Tá? E agora, com o que eu acabei de explicar para vocês, a gente faz a questão tranquila. Por quê? O que é o contrário de vencer na primeira? Se vencer era 60%, o não vencer vai ser 40%. Não vencer é exatamente empatar ou perder. Exatamente, Jefferson. Então,
Não venci. Então, em vez de eu colocar 60%, eu coloco o quê? 40%. O I se transforma em vezes. A segunda partida não foi em casa também? Então é 40%. E a terceira partida foi fora. O não vencer também é 50%. Tranquilo? Usei o I, porque eu quero não vencer na primeira, e não vencer na segunda, e não vencer na terceira. Tá? Então, quando eu fizer isso aqui, ó, vou até simplificar os zeros para facilitar a nossa vida. Beleza? Posso cancelar mais um zero com esse outro zero ali. Quando eu multiplico 5 vezes 4, 4 vezes 5 vezes 4 dá 20. Eu ainda tenho essa ruma de zero aqui embaixo. Simplifica mais uma vez. Eu vou encontrar como resposta 8 sobre 100, que é 8%. Tá certo? Então, pronto. Agora acabei a questão. Porque eu estou dizendo para vocês que a probabilidade de eu não vencer nenhuma, que é o complemento, é 8%. Isso implica o quê, galera? Que a probabilidade de eu vencer pelo menos uma vai ser quanto? 92%, que é o item D. Tá? Essa questão aqui, é sempre a pior hipótese. Essa questão aqui, eu não achei conveniente deixar vocês resolverem, porque ela é complicada mesmo, tá? E o nível da prova deles era nível superior. Então, isso aí é comum, Jefferson. Tanto em raciocínio lógico, não, probabilidade e análise combinatória. A gente fazer pelo complemento. Porque se a gente for parar para pensar, o que é vencer pelo menos uma? Aí eu vou ter que pensar, tem alguns casos que eu vou vencer a primeira e perder na segunda e perder na terceira. Só que tem casos que eu vou vencer a primeira, vencer a segunda e perder a terceira. Eu tenho que fazer uma árvore de bem uns três, quatro possibilidades para depois somar. Fica difícil a questão. Então, se a gente for pelo complemento, a maioria das vezes, dependendo da questão, facilita. Beleza? Então, essa questão abençoada, a resposta dela era 92%. Ah, o Souza está perguntando o seguinte: por que ficou 40%? Show de bola a pergunta, Souza. Ficou por conta disso, ó. A questão diz que em casa, aqui em cima, ele tem 60% de chance de vencer, tá? O que a gente está trabalhando? A gente está trabalhando com a negação disso, ó. Vem aqui, não vencer. Beleza? Se vencer era 60%, vencer, ó, era 60%. Isso implica que o não vencer é igual a 40%. Tranquilo? Que é o complemento, é o que resta. Beleza, meu irmão. Vamos para a próxima. Nona questão. A nona questão eu ampliei um pouquinho, tá? Da figura que a gente tem inicial. E ela aqui é uma questão de geometria, que é o nosso próximo conteúdo. Beleza? A gente vai trabalhar com o nosso próximo conteúdo, que é geometria. Então, a partir da próxima aula, já comecem a pensar, a olhar algum conteúdo. Eu posso até mandar para vocês hoje mesmo, que eu já estou com a lista pronta. A lista que a gente vai usar na próxima semana. Se vocês tiverem interesse, para vocês terem um final de semana para tentar resolver as questões. Que assim fica mais viável até para a gente discutir na próxima semana a aula. Tá? Então, se vocês quiserem, eu posso mandar hoje mesmo eu posso mandar para vocês a lista da próxima semana, que vai ser sobre áreas e perímetro. Beleza? Então, vamos olhar a nona questão. Áreas e perímetros. No caso aqui, ele está querendo saber só o perímetro. Ó. Ele está dizendo o seguinte, que eu tenho uma figura 1, tá? Onde ele fala que nessa figura 1, eu tenho uma base de 9 centímetros, beleza? E tem uma altura de 6 centímetros. Tranquilo? Ele fala o seguinte, que nessa figurazinha aqui, eu pego ela e vou retirar 4 triângulos equiláteros de 3 centímetros. Professor, eu já ouvi falar nesse nome equilátero, mas eu não lembro o que é. Quem é que sabe me dizer o que é um triângulo equilátero? Alguém lembra?
Não lembra? Um triângulo equilátero nada mais, nada menos do que isso. Eu vou até botar aqui um desenhozinho que fica mais fácil visualizar. Triângulo equilátero é um triângulo onde se esse lado vale L, esse outro vale L e esse outro vale L. Tá bom? Então, triângulo equilátero é o que eu tenho todos os lados iguais, que nem o Davi colocou aí. Tá? Então, triângulo equilátero, tenho todos os lados iguais. Beleza? Então, eu tirei 4 triângulos equiláteros de 3 centímetros. Ah, professor, então o senhor está querendo dizer que aqui é 3 centímetros, aqui é 3 centímetros. Exatamente isso. Cada lado desse triângulo é 3 centímetros. Beleza? Então, pensem nessa questão. Aqui é 3, aqui é 3, aqui é 3, aqui é 3. E a questão... Aqui é 3 também, aqui é 3 também. A questão quer saber o quê? Formando essa figura 2. Aí depois ela pergunta: o perímetro da figura 2 em centímetros vai ser quanto? Então ele quer que você some todos os lados. Soma esse lado aqui com esses que foram criados agora. Quando você somar todos esses ladozinhos, você vai encontrar a resposta da questão. Estão dizendo que é o item D. Tá? Daqui a pouco a gente confere, mas eu vou logo dizendo que está correto. É o item D mesmo. Beleza? Então tentem fazer os outros também, para ver se vai dar certo todo mundo. Mas o correto é o item D mesmo. 10ª questão. A 10ª questão, galera, ela é trabalhosa, tá? Eu não considero ela difícil, eu considero uma questão trabalhosa. Mais uma. Então é que nem eu comentei com o pessoal da tarde. Vocês têm que levar em consideração, antes de se assustar com o FGV, o seguinte: essa prova era nível superior, tá? Então vocês estão vendo que é nível superior, mas tem umas 5 questões aqui tranquilas para vocês fazerem. Se pedisse a área, dá um trabalhozinho, Xavier, mas não tinha esse trabalho todo. Se a gente parasse para pensar, a área, como é uma superfície, a pergunta do Xavier, vou voltar aqui, galera. Ele está perguntando, se a questão pedisse a área, ia complicar. A gente vai ver na próxima aula que para calcular a área de um retângulo é 9 vezes 6, tá? E a área de um triângulo é base vezes a altura dividido por 2. No caso aqui, a base seria 3 e a altura a gente teria que encontrar, que vai ser 3 raiz de 2, se eu não me engano. Tá? Isso tudo dividido por 2. Só que como eu tenho 4 triângulos, o Davi, era só multiplicar isso aqui por 4. Beleza? Aí como é que seria essa área? Era o 9 vezes 6 menos essa multiplicaçãozinha aqui. Tranquilo? Então daria para fazer também. Ele poderia até pedir, não tem problema nenhum. Eu posso até fazer na próxima lista de vocês, já que se interessaram pela multiplicação. Mas dá para a gente brincar com isso aqui também na área, não tem problema não. Voltando. A 10ª questão. Vamos lá. A 10ª questão é num grupo de policiais civis, agentes e escrivães, sendo que 20% deles são escrivães e os demais são agentes. 10 escrivães saem desse grupo e agora 96% dos policiais civis do grupo são agentes. O número de escrivães que restam no grupo ela é complicada, tá? Essa questão, eu fiz de um modelo, fiz até para os alunos da tarde, alguns entenderam, outros não, tá? Mas eu vou tentar explicar para vocês uma resolução para essa questão. Ela é complexa, por quê? Porque a gente tem 2 momentos de novo. Tem muitas questões que tem 2 momentos e a maioria dos alunos se confundem. Primeiro momento, eu tenho X pessoas, tranquilo? Eu não sei quantas pessoas eu tenho, só sei que esse é o nosso primeiro momento. Nesse primeiro momento, eu sei que 20% de X, que é o número de pessoas, vai ser exatamente os escrivães que eu tenho nessa delegacia. Tranquilo? Sendo assim, eu tenho que o resto, que é 80%, desse pessoal aqui, eles são o quê? 80% de X, que é do meu total, vão representar os agentes, que é igual a A, tá? Esse é o primeiro pensamento da questão. Depois disso, a gente tem um segundo momento, que eu vou dividir aqui. O segundo momento, a questão fala o seguinte: nesse segundo momento eu vou pegar e tirar 10 escrivães aqui. Consequentemente, eu vou ter quantas pessoas no total? X menos 10.
Eu não tô fazendo a questão ainda, eu só tô colocando no papel o que ela está dizendo, tá? Só as informações, para vocês verem como ela era um pouco complexa. E a questão fala o seguinte, que nessa nova configuração, 96% desse meu total agora, x menos 10, é igual aos agentes, tá? Consequentemente, o que resta aqui é quanto? 4% desse x menos 10 vai ser igual ao quê? E menos 10. Tranquilo? É esses detalhezinhos que a gente tem que prestar atenção nessa questão. Por isso que ela é complicada. Porque a gente tem que ver que aqui é x sobre 10, que aqui é x, tá? E aqui, em vez de ter só em vez de ter só o meu ezinho que eu tinha da outra vez, eu vou ter menos 10. Beleza? Então, professor, eu entendi até aí. Foi complicado, mas eu entendi. E como é que eu resolvo essa questão agora? Pelo amor de Deus. Tá? Eu vou fazer essa questão aqui para vocês também, porque ela é uma questão complicada e a gente ia perder muito tempo nela. A questão quer saber, ó, o que ela quer saber? Vocês têm que olhar logo o que a questão quer saber. Ela quer saber o número de escrivães que restam nesse grupo. Então, a questão quer saber esse detalhezinho aqui, ó. É menos 10. Então, para eu achar E menos 10, eu tenho que calcular E. Então, pronto, vamos lá. Para calcular E, eu venho aqui para essa primeira equaçãozinha aqui, ó. Simplifico, 0 com 0. Simplifico até por 2, se eu quiser. O que eu encontro? Que 1 sobre 5 vezes x é igual a E. Tá bom? Então, pronto, eu sei que x sobre 5, que eu posso até escrever assim, que fica melhor. X dividido por 5 vai ser igual a meu E. Deixa eu ver aqui. Atribuindo valor, Douglas, fica complicado, porque assim, a questão já quer saber o valor, tá entendendo? Ele já quer que a gente ache um valor no final. Então, se eu for atribuir um valor, tu concorda comigo que dependendo do valor que tu escolha, a resposta vai ser diferente, não vai ser em porcentagem. Eu posso atribuir valor quando a questão fala em porcentagem, quando a resposta é em porcentagem, mas aqui fica complicado, porque se eu atribuir mil escrivãs lá no início, né? Aí a resposta vai dar diferente, não vai dar a resposta da questão. Ela tinha que ser desse jeito mesmo, complexa mesmo. O que eu tenho que fazer? Encontrar o E. Então a gente vai ter que mexer com esse X para a gente encontrar o E. Na realidade, ó, eu isolei aqui, mas tá, o correto é isso aqui. X é igual a 5E. Tá? Por que eu estou fazendo isso? Vocês lembram lá da primeira e segunda questão? Eu encontro um valor de um lado e de outro, depois eu igualo aquelas duas equações. A gente faz muito isso, isso aí é chamado de sistema, tá? A gente não trabalha muito com vocês, mas a gente tem que começar a trabalhar. Então, desse lado aqui, o que eu vou ter? Ó? Simplificar por 4. Eu vou ter aqui 1 sobre 25 vezes x menos 10 igual a E menos 10. Organizando isso aqui, eu multiplicar esse por esse e esse por esse, né? 1 sobre 25 vezes x e 1 sobre 25 vezes o menos 10. Eu vou ter o quê? Eu vou ter x menos 10 dividido por 25. Tranquilo? Eu só dividi por 25 todos os dois. Isso aqui é igual a E menos os 10. Depois disso, esse 25 está dividindo. Tem que passar para o outro lado, multiplicando. Certo? Então, eu vou ter que x menos 10 é igual a 25E menos 25 vezes o 10 vai dar 250. Tranquilo? Organizando essa brincadeira, tudo que tem x vai para um lado, tudo que tem y vai para o outro, eu vou encontrar esse valorzinho aqui, ó. X
Oh, desculpa, aqui é x mesmo. Calma aí só um instante. Tem que passar esse menos 10 para o outro lado, tá? X é igual 25E. Esse menos 10 passa para o outro lado como mais 10. Então fica menos 240. Pronto, era isso que eu queria chegar. Tá? Ela é um pouco trabalhosa mesmo, não tem para onde correr não. Então, o que eu cheguei? Eu cheguei que x vale 5e e x vale essa brincadeira toda aqui. Então, eu posso igualar essas duas, tá? Então, igualando esses dois momentos aqui, ó, o que a gente tem como resposta? Que 25 é menos 240 é igual a 5e. Tudo que tem e passa para frente, a gente vai ter que 25 é menos 5e é igual a 240 positivo agora. Organizando aqui, eu tenho que 20e é igual a 240. E para acabar a questão, 20 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Eu tenho que é igual a 240 dividido por 20. Quando vocês fizerem essa divisão, vocês vão encontrar que é igual a 12. Beleza? Eu sei que é um pouco complexa mesmo a resolução. A gente tem que separar em dois momentos, depois voltar para cá para encontrar o valor de E. Certo? Aí alguém pode perguntar, professor, o senhor fez isso tudo, ainda errou, porque o E deu 12 e não tem 12 na resposta. Só que se vocês forem olhar aqui, o que a questão está pedindo, que eu falei para vocês, ó? Ele quer saber o número de escrivães que restaram nesse grupo. Se o E é 12, 12 menos 10, a resposta é igual a 2. Beleza? Tranquilo? Quase tranquilo. Vamos fazer o seguinte. Essa daqui é complicada. Eu confesso para vocês, isso aqui é uma questão complexa que, como é que nem eu falei, galera. Vocês têm que tomar cuidado para não se assustar bastante com isso aqui. Que história, mulherzinha. A Larissa hoje está assustadazinha. Se assuste não, é que nem eu estou dizendo. Essas questões aqui, vocês têm que entender que é para nível superior, tá? Isso aqui é um concurso de nível superior. Eu achei interessante colocar para vocês também. Por quê? Porque algumas questões são razoáveis para o nível médio também. Beleza? Essa daqui não é tão razoável. O conteúdo, beleza. Mas a questão em si ela é um pouco complexa. Então, a gente é trabalhosa para poder ser resolvida. Dá para a gente perceber isso. Mas outras não. Essa nona é tranquila. A oitava nem tanto, mas a sétima é tranquila. A sexta e a quinta vocês já fizeram logo de cara, né? A sexta, a quinta e a quarta. São questões fáceis também. Beleza? Então, como é que vocês querem? Vocês querem algum tempo para tentar terminar as questões ou eu posso concluir as que ficaram faltando? Vocês que mandam. Querem pensar uns 10 minutinhos, aí a gente conclui? Ou eu posso continuar logo? Resolver as que eu só comecei? E aí, galera? 10 minutinhos, tá? 10 minutinhos não, vamos ver aqui. São 8h24, 8h30. Resolver mesmo, pode concluir, beleza, vocês que mandam. Mas o que eu peço para vocês, ó? Eu peço que vocês tentem, eu vou mandar hoje a lista da próxima semana. Eu quero que vocês tentem resolver, tá? Porque vai facilitar tanto para mim quanto para vocês, porque vocês não vão se assustar tanto quando estiverem resolvendo as questões, porque vocês vão ter tentado, vão ter olhado pelo menos para as questões. Beleza? Então vamos concluir aqui. Primeira questão, como eu já tinha dito, a gente tinha que igualar o B com o C para poder chegar em alguma coisa. Então pronto. A gente chegou nessa igualdade aqui, que 3B é igual a 5... 3B sobre 5 é igual a 3C sobre 2. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode simplificar o 3 com 3, galera. Ó.
tá? Eu posso simplificar. Rapaz, o povo assustado. De história, Neto. O Neto tá querendo enganar vocês aí. Ele tá fazendo tudinho e quer que vocês fiquem nervosos. Vamos lá. Eu vou simplificar o 3 com 3. Esse 5 não está dividindo, galera. Ele passa para o outro lado multiplicando. 5C sobre 2. Tranquilo aqui para todo mundo? Eu fiz alguma coisa da NASA aqui também. 3B sobre 5 é igual a 3C sobre 2. Tranquilo? Ou não? Show. Aí a questão está falando em porcentagem. Professor, eu não estou entendendo como é que eu vou achar a porcentagem nisso aqui. Galera, se eu quero achar a porcentagem, eu tenho que transformar esse número embaixo em quê? Em 100, não é isso? Como é que eu faço para transformar esse 2 em 100? Eu tenho que multiplicar por quanto? Só um minuto aqui, galera. Só botar para carregar aqui. Pronto. Estão entendendo? Eu quero transformar a fração 5 sobre 2 em porcentagem. Tranquilo? Então, como é que eu faço isso? Eu vou multiplicar por 50 em cima e embaixo. Eu posso fazer até de cabeça isso aqui. A gente sabe que as frações a gente pode simplificar, como a gente pode multiplicar também em cima e embaixo, que não vai alterar nada. Tá? Então, eu vou encontrar a porcentagem. Então, morreu. Ó. Quando eu multiplicar por 50 em cima e embaixo, eu vou ter o quê? 250% de C. Tá? Até aqui a questão estava tranquila. Tranquila como assim? Porque você ia fazer, ia encontrar esse 250, beleza. Só que onde é que está o erro dos alunos? Bem aqui, ó. Aluno encontrou 250, já quer marcar o quê? O item E. Tá? Só que essa questão não é o item E. Por quê? Por conta disso, ó. O C é o valor que eu tenho. Não, também não é o item C. Perguntou se é o item C, Larissa? Não entendi. Ah, não. Eu vou explicar qual é o item. Porque assim, quando a gente está fazendo uma questão de porcentagem, a gente sabe o quê? Quando eu quero encontrar mais 50% de alguma coisa, o que a gente calcula, vocês lembram? 150% de alguma coisa, de X. Não é assim que a gente faz? Lembram disso aqui? Quando eu quero calcular um acréscimo de 50%, eu calculo 150% de alguma coisa. Então, é essa ideia que a gente tem que pensar nessa questão. Se eu estou calculando, na realidade, 250% de C, significa que eu tive um acréscimo de quanto? Eu tive um acréscimo de 150%. Beleza? Então, a ideia, além de a gente encontrar os 250, a gente tinha que ter a noção disso. Porque quando eu calculo porcentagem, quando eu calculo 250% de alguma coisa, eu estou calculando o quê? 150 a mais. Tá? Porque 100% já é o valor normal do produto. Então, quando eu calculo 250, eu estou tendo um acréscimo, que é o que a questão pergunta, de 150% maior do que o preço anterior. Tá certo? Pois é, essa daqui eu acharia mais prudente eles tirarem esse 250, que eu acredito que derrubou muita gente esse 250 aqui. Só esse detalhezinho. Outra maneira de pensar, se a pessoa quer atribuir valor, vamos supor que o C é R$100. Quanto é que vai dar o B? O B vai dar 250% em cima disso aqui, vai dar R$250. Tá? Então, quanto foi que aumentou aqui? Aumentou 150. É mais ou menos essa ideia que a gente tem que pensar também. Entenderam? Se fosse R$100, quanto é que seria o B? 250. Aumentou R$150, aumentou 150%. Ele é 150% maior do que o outro. Tá? É de tirar um pouquinho da paciência mesmo, essa questão. Principalmente quando a pessoa chega em casa e vê que errou uma besteira. Vamos lá. A segunda questão é mais tranquila. Vocês conseguiram fazer a segunda questão?
2 minutinhos aí para vocês me darem a resposta da segunda questão. Já deram a resposta, nem esperaram 2 minutinhos. É isso mesmo, é o item C. Como é que a gente faz essa questão, galera? Isso aqui é uma equação do primeiro grau. Tudo que tem x vai para frente, ó. E tudo que tem número vai para depois da igualdade. Então, resolvendo isso aqui, eu tenho que 3x menos 2x é igual a 100 mais 170, tranquilo? Então, eu tenho o quê? Eu tenho que 3x menos 2x é só o x, é igual a 270. Ah, professor, não tem 270 não na resposta, graças a Deus. Porque é do jeito que a FGV era capaz dele colocar o item 270 e o aluno errar também. Só que a questão não quer saber o valor de x. X é o quê, galera? É o valor que a Laura tinha. Só que eu não quero o valor que a Laura tinha, eu quero saber o valor do preço. E o preço é 2 vezes 270 mais 100. Eu posso usar tanto essa daqui, essa equação de cima, quanto a de baixo, que eu vou encontrar a questão do mesmo jeito. Não tem problema. Então, vamos lá. Quando eu fizer essa multiplicação aqui, 2 vezes 270, eu vou encontrar 540 mais 100. Por sua vez, quando eu fizer essa soma, 640, item C, como já foi dito por vocês. Beleza? Tranquilo? Então, essa questão aqui é uma questão fácil, tá? Não é difícil. Posso dizer que é médio, né? Não é tão fácil também não, mas ela também daria para fazer. Terceira questão. Rapaz, o homem é um filósofo esse Anderson aí, viu? Tu é doido, mano. Filosofia da peste. Mas é isso aí, galera. Vocês têm que batalhar. Eu não ia botar essas questões para vocês, que nem eu falei na semana passada. Eu ia passar mais para o pessoal da tarde, porque tem um pessoal que está estudando há mais tempo. Eu sei que tem alguns de vocês que já estão estudando também. Mas é que nem eu disse. Toma cuidado com esse susto de vocês, porque aqui é um concurso de nível superior. A gente trabalha com a matemática porque, assim, tem algumas questões aqui que a gente pode colocar numa prova de nível superior, nível médio, até nível fundamental, dependendo da questão, a gente pode trabalhar também. Tá? Aquela questão de perímetro, eu posso colocar numa questão do concurso de nível fundamental, tranquilo e calmo, que vai englobar o conteúdo, não vai fugir do tema, não. Tá? Exatamente, a gente tem que errar agora. Vamos lá. Não entendi a tua pergunta, João. Ah, para marcar o 4 sobre 15, exatamente. A pessoa encontrou ali o 4 sobre 15, já marca logo e já pensa que vai para casa feliz, né? Só que o 4 sobre 15 é exatamente a interseção. Induz para errar mesmo, exatamente. Induz ao erro. Vamos lá. Onde é que eu tava? A gente parou aqui. A gente parou quando eu encontrei a interseção. Aí disse o que para vocês, ó? Ah, se eu somar esses dois valores, esse e esse, eu já tenho a quantidade de atletas que eu tenho aqui no meio, esportistas. E só eu encontrar o complemento que eu vou encontrar a resposta, tá? Então, eu vou somar. Lembra que quando eu tenho frações com denominadores diferentes, a gente tem que fazer o quê? MC de 3 e 15. Aqui é tranquilo, tá? Porque são números múltiplos. O MMC deles é só o maior deles, que é exatamente 15. Tranquilo? Essa terceira questão é, João? Posso sim. O João está pedindo para eu refazer essa questão do início, galera. Eu vou explicar aqui. Eu não vou apagar tudo, mas eu vou explicar ela do início. Tá? Vamos lá. Primeira informação da questão. Eu vou grifando aqui de verde, que é exatamente as próximas informações. A questão está dizendo que eu tenho um grupo de esportistas. Quanto é esse grupo de pessoas? Eu não sei, tá? É um total de pessoas aqui, que eu nem coloquei. É um total de pessoas. A questão fala também que 1/3 desse total, que é esse valorzinho aqui, gosta somente de vôlei. Então, as pessoas que gostam somente de vôlei, em diagrama de Venn, que eu coloquei aqui para ficar mais fácil a gente visualizar,
fica desse lado aqui do conjunto aqui do vôlei, sozinho aqui separado, tá bom? Depois a questão fala esse detalhe aqui, ó, que é a casca de banana da questão. Dos demais, do restante, dos que sobraram, 2/5 gostam dos dois esportes ao mesmo tempo, que é vôlei e basquete. Então, o que é os demais? Os demais, ó, é o que sobra. Certo? Então, se eu gastei 1/3 que gosta somente de vôlei, o que é os demais? 2/3. Tranquilo? Então, eu calculo 2/5, que é o que eu tenho aqui, ó, 2/5, vezes o 2/3, que é os demais, vou encontrar 4/15. Tá? Então, foi isso que a gente fez até agora. Encontrei a minha interseção, que nem vocês falaram aí no chat também, que é exatamente o valor de pessoas que gostam dos dois esportes. E, por sua vez, eu também sei o valor das pessoas que gostam somente de vôlei. Aí a questão dá mais uma informação. Ele diz que, bem aqui, ó, todos os esportistas gostam de pelo menos um desses dois esportes. Então, significa dizer que o resto de pessoas aqui que não gostam de nada é igual a zero. Se a gente estivesse trabalhando com um diagrama de Venn, propriamente dito, a gente colocaria um zero ali embaixo. Tranquilo? Então, vamos lá. Se eu somar essas duas informações, eu vou ter o quê? A quantidade de pessoas que já estão no meu diagrama. O que tiver faltando vai ser o valor de X. Tranquilo? Deu para melhorar alguma coisa, João? O que tiver faltando vai ser o valor de X. Tá? Então, vamos ver. Quando eu fizer essa soma, a gente acabou de ver que o MMC dá 15. E para encontrar o número lá de cima, professor, a gente faz aquela regrinha, né? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Tranquilo? 15 dividido por 3 dá 5. 5 vezes 1, 5. Do outro lado, 5 dividido por 15 dá 1. 1 vezes 4 dá 4. Então, moral da história. Essa minha fração que representa a quantidade de esportistas que eu já coloquei vai ser 9/15. Sendo que isso aqui eu posso simplificar, não posso? Por 3, ó. Que eu vou ter quanto? Eu vou ter 3/5. Tranquilo? E como vocês falaram aí, a FGV induz ao erro. Tu vai olhar para a questão e vai ver que tu tem 3/5. E vai marcar morto de feliz e vai errar a questão. O que é 3/5, galera? 3/5 é esse com esse aqui, ó. Dá 3/5. Moral da história. Lembra lá da tia do ensino fundamental? 1, 2, 3, 4, 5. Se eu já usei 3/5, o que vai ser meu X aqui nessa questão? É o restante aqui, né? 2/5 é igual ao X que eu queria encontrar. Certo? Então, a resposta dessa questão é o item B. 2/5. Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida? É só tomar cuidado. Você tem que entender o que você está calculando. Quarta questão a gente já fez, né? A quinta questão, qual foi o item que vocês marcaram? Que é aquela da Vera Fischer lá. Item A, né? Item A, todo mundo tá tranquilo, né? Porque eu sei que isso aqui é verdade, ó. Camisa é branca, então o item A tá dizendo que a camisa é branca. Show. Depois ela tá dizendo que a calça não é branca. Exatamente, ó. A calça é branca é uma coisa mentirosa, uma coisa falsa, ó. Então a calça não é branca, também tá correto. E o sapato não é preto, ó. O sapato é preto também é falso. Então o sapato não é preto, é a informação correta. Então, como você já sabia, o item correto aqui nessa quinta questão é o item A. Show de bola. A sexta eu já fiz, né?
aquela divisãozinha. A sétima, vocês encontraram quanto aqui? Entender, né? Tá claro para todo mundo que é o entender? Olha por que é o entender, ó. Show, né, Souza? Por que é o entender? Porque a gente atribuiu 100, a esperteza nossa atribuiu 100. Quando a gente tem questão de porcentagem que o valor não importa, e a resposta vai ser em porcentagem, que nem eu comentei daquela outra questão, eu posso atribuir 100 sem problema nenhum. Porque eu sei que quando eu tiro 10% de 100, vai sobrar 90. Beleza? E quando eu acrescento 30% em 90, basta eu calcular o quê? Ó? 130% vezes 90. Tá bom? Simplifica 0 com 0 aqui. Eu vou ter 13 vezes 9, que vai ser igual a 117. Se x é igual a 117, significa dizer que eu aumentei quanto aqui? Aumentei 17%. Tranquilo? Então, o item correto é exatamente o item D, que nem vocês falaram. O X dessa questão é vocês perceberem que esse 30% ele está sendo calculado em cima do 90, não do 100, tá? No concurso da Polícia Militar do último edital, né, no último concurso daqui do Ceará, caiu uma questão desse tipo. Só que ele não calculava, ele só perguntava, né? Que era a história de um coturno. Aumentava 20%, depois diminuía 20%, queria saber se o valor era igual. E não é, né? Obviamente não é, porque a gente calcula 20% de valores diferentes. Então ele vai dar valores diferentes também. Oitava questão é a de probabilidade, que eu resolvi. Nona questão. Deu quanto a resposta de vocês? Entender, né? Foi 42. Aqui é tranquilo, galera, ó. É só olhar mesmo para a figura. Eu sei que aqui embaixo vale 9, tá? Eu sei que aqui eu tinha 3, ó. Beleza? Nesse espaçozinho que eu tirei. Como o lado total era 6, vai sobrar só 3 aqui em cima, só 3 aqui desse lado. Tranquilo? Aqui em cima, do mesmo jeito, ó, eu tirei 3 e tirei 3. Consequentemente, esse pedacinho aqui, mais esse outro pedacinho aqui, os dois juntos, vai ser 3 também. Então fica tranquilo, ó. Só somar essa galera toda aqui, eu vou ter 6, 6, aqui também mais 6, aqui também mais 6, tá? Então, esse lado aqui dá 9, esse outro lado dá 9 também, e desse lado aqui de cima, eu vou ter, somando esses dois, dá 9, mais um 6 que tem ali. Tá? Então, eu tenho 4 vezes 9, mais 6. O método de somar, que vocês vão somar, tanto faz, tá? O importante é que vai dar essa resposta. Então, eu tenho 4 vezes 9. Eu tenho 36, mais 6. Isso aqui vai ser igual a 42. Beleza? Então, quando eu faço essa somazinha, a resposta é 42 centímetros. Então, é uma questão tranquila, tá? É só a noção geométrica aqui e sair somando os lados mesmo que você encontra. Tranquilo? A prova era isso, galera. Eu sei que pode ter enlouquecido um pouquinho a cabeça de alguns. E como eu sabia que essa prova a gente ia terminar antes do tempo, o que eu preparei para vocês aqui? Não vamos embora ainda não. Eu preparei um esboçozinho da próxima aula, tá? Que é o que a gente vai ver na próxima aula. Ah, posso sim, não tinha visto. Explicar a primeira de novo, né? Só voltar aqui, galera. Explicar a primeira questão de novo. Vamos lá. A primeira questão de novo, Douglas, ela queria o seguinte.
ela queria que eu atribuísse um valor de B em relação a C, em porcentagem. Quanto maior ele seria, tá? Então, para isso, eu tenho que atribuir uma relação entre as duas. Então, não sei se tu percebeu, a maioria dessas questões que a gente tem valores igualando, né? Tipo aquela do X, a própria segunda questão aqui, ó, que eu tenho o preço, eu igualei as duas igualdades. A gente faz muito isso na matemática. Você quer chamar de sistema, só que a gente está fazendo sem falar o nome que é sistema. Como é que a gente resolve? Eu sei que o B, ele tá... Eu vou mudar a cor para ficar mais fácil você entender. Eu sei que o B está se relacionando com o S, tranquilo? E eu sei que o S está se relacionando com o C, em forma de uma igualdade, ó, que eu coloquei aqui e coloquei aqui. Então, moral da história, eu consigo achar um valor de S em função de B e consigo achar um valor de S em função de C, tá bom? Então, o que significa achar o S em função deles dois? Significa que eu consigo encontrar o que a questão está pedindo agora. O S não é isso daqui? E o S não é isso aqui também? Tá? Então, quando eu igualo esses dois, eu simplifiquei o 3 com 3, está tranquilo para todo mundo, né? Porque se eu passar esse 3 que está aqui dividindo, ele chegar do outro lado, ele vai simplificar do mesmo jeito com aquele 3, então eu já simplifiquei logo. Então, eu cheguei nessa relação. O X da questão é chegar aqui, ó. Então, eu garanto para vocês o quê? O gabarito da sexta. A sexta questão, o gabarito é segunda-feira. Tá, João? Eu garanto para vocês que o preço do B é só eu pegar o C, multiplicar por 5 e dividir por 2. Tranquilo? Aí agora a questão pergunta, quantos por cento maior isso aqui significa? Tem duas maneiras de tu... Chegou nessa parte aqui, ó. Chegou nessa parte, tem duas maneiras de tu achar a resposta. A primeira, atribui um valor para o C. Chama o C de R$100. Tá? Quanto é que vai dar o B? Vai dar 500 dividido por 2, que vai dar 250. E se tu prestar atenção, de 100 para 250, quantas vezes maior ele é? Ele é R$150 maior, então ele é 150% maior. Tá, Douglas? Essa era uma saída. A segunda saída é tu transformar em porcentagem mesmo. Quando tu transforma em porcentagem, tu vai ver que B, que ficou um pouquinho bagunçado, mas a gente encontra que B é igual a 250% de C, que é o que eu tinha colocado em azul aqui. Tá? Isso significa dizer o quê? Que o B é 150% maior. Ele é 150% maior do que o C. Porque quando eu faço um acréscimo, que nem eu coloquei aqui, ó, um acréscimo de 150, deixa eu colocar aqui como é que eu faço para ficar mais claro. Se eu pegar o C e acrescentar mais 150% de C, eu vou encontrar exatamente o B. Tá bom? Então, eu tenho exatamente isso, que o B vai ser 150% maior do que o C. É um pouquinho complexo de visualizar, cara, porque a gente encontra o 250 mesmo. Mas se tu for parar para pensar, que nem a gente faz aqui nessa questão, ó. Eu não estou aumentando 30%, eu não calculo 130. Pensa nisso aqui lá na primeira questão. Se eu estou calculando 250, é porque eu estou aumentando 150, tá? Então é mais ou menos essa noção de porcentagem que a gente tem que ter para resolver essa questão. Tranquilo? Beleza. Ah, show de bola. Só para terminar, galera, os 10 minutinhos que faltam, eu preparei esse material aqui porque eu não sabia o tempo que ia dar, né, para a gente resolver as questões. E eu não gosto de liberar aluno cedo, não. Até quando eu estou nas aulas presencial, eu só libero no horário mesmo. Então, eu preparei isso aqui só para mostrar para vocês alguma relaçãozinha em relação à área, tá? A área e perímetro que a gente vai ver. Então, isso aqui vai ser para a próxima aula, esse conteúdo.
Só iniciei a trabalhar com ele, mas para vocês darem uma olhada, quando eu falo de perímetro, é a soma dos lados, ó, e aqui eu estou falando da área, tá dando para vocês visualizarem, tá tranquilo? Tá um pouco embaçado aqui, que eu peguei uma foto, vou ver se eu organizo depois. Dá para visualizar, né? Beleza. Então, pronto, ó. O perímetro é a soma dos lados, a área do triângulo, base vezes altura, dividido por 2, no quadrado. Eu tenho 4L, né? O perímetro, e tem o L ao quadrado, a sua área. No retângulo também eu tenho isso aqui. No trapézio, que é esse aqui de baixo, é um trapézio, tá? Para calcular a área, é essa formulazinha aqui. Fica ligado nessa fórmula, que nas questões que a gente vai fazer, a gente vai precisar dessa fórmula. Eu coloquei esse paralelogramo aqui e esse losango, só que a gente não vai trabalhar com eles agora, então não precisa quebrar a cabeça com eles dois, não. Tá bom? Então, o que a gente vai precisar na próxima aula? Triângulo, quadrado, retângulo e trapézio. Tá bom? Então, essas formulazinhas de área e de perímetro a gente vai trabalhar nas questões da próxima aula. Aqui eu trouxe para vocês também uma definição bem grosseira que é o perímetro. Só um minuto aqui, galera. Voltando para cá. O que é o perímetro? O perímetro é a medida que equivale à soma das medidas dos lados de uma figura geométrica. Então é o que a gente estava falando até naquela questão lá da prova. Perímetro é só somar todos os lados, que eu não vou encontrar dificuldade. Eu coloquei uns exemplos para vocês, que eu acho que não vai dar tempo a gente resolver agora. Eu posso até enviar depois o print desses itens aqui, então deixa isso aqui para a próxima aula mesmo. O perímetro é a soma dos lados, tá? E a área, ela é a medida que equivale à superfície, tá bom? Então, se eu estou falando de um retângulo, o que é a área? É toda essa superfície aqui, desse retângulo. Tranquilo? Então, aqui tem um exemplozinho também que a gente vai trabalhar, e depois um cálculo da área de um trapézio. Tá bom? Última coisa, para vocês irem descansar e vocês pensarem na lista da próxima semana. Na lista que eu vou mandar para vocês, que é exatamente de área e perímetro, que é a que a gente vai fazer na próxima semana, vocês têm que lembrar dessa fórmula aqui, ó. Que é o teorema de Pitágoras. Onde quando eu tenho uma hipotenusa aqui, tem um triângulo retângulo na realidade, como é que eu calculo esses valores? A gente tem essa fórmula aqui que diz o seguinte, que A ao quadrado vai ser igual a C ao quadrado mais B ao quadrado. Isso aqui é o teorema de Pitágoras que vocês viram no primeiro ano do ensino médio. Então, a gente precisa muito disso aqui em geometria, tá? Por que, professor, que a gente precisa em geometria? Eu vou dar só um exemplo para vocês. Eu tenho uma questão desse tipo aqui, ó. Isso é um trapézio, tá bom? Tá meio torto, mas é um trapézio. É um trapézio. E eu chego para vocês e falo o seguinte, que aqui em cima vale 4, aqui embaixo vale 8 e aqui vale 5. Aí eu pergunto, qual é a área desse trapézio? Como é que a gente faz para resolver esse tipo de questão? Aí aqui a gente vai recorrer exatamente ao teorema de Pitágoras. Esse teoremazinho aqui, ó. Como assim? Tem uma questão da lista que é basicamente isso. Para eu calcular a área de um trapézio, eu mostrei a fórmula bem rápido, mas é o seguinte, ó. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Base maior é o 8, base menor é o 4, e a altura, professor? A altura é isso aqui, ó. Tá bom? Como é que a gente vai encontrar a altura? A altura, se vocês prestarem atenção, isso aqui é 90 graus, esse pedacinho é 4, tá? Então, é por teorema de Pitágoras. Eu tenho um triângulozinho retângulo aqui. Então, eu vou ter que 5 ao quadrado, que é a hipotenusa, ó. Quem fica na frente é a hipotenusa. É igual a h ao quadrado mais 4 ao quadrado. Certo? Então, 25 é igual a h ao quadrado mais 16. Só organizando, a gente tem que h ao quadrado
é igual a 25 menos 16. Pode ser assim também, Guilherme. Eu posso calcular a área do quadrado e depois a área do triângulo, que não tem problema nenhum. Mas de uma forma ou de outra, eu tenho que encontrar a altura, né? E a altura aqui, ó, vai ser igual a raiz quadrada de 9, que é 25 menos 16. Tá? Essa potência se transforma em uma raiz. Na próxima aula eu falo melhor isso aqui para vocês. É porque como eu vou passar a lista, é interessante que vocês lembrem disso aqui. Então, moral da história, o meu H é igual a 3. Então, eu vou ter que isso aqui é vezes 3. Tá? Através disso, a gente consegue resolver a questão. Se eu fosse resolver aqui, para terminar, a área do trapézio seria o quê? Seria 12 vezes 3 dividido por 2, que é a mesma coisa de 6, né? Se eu dividir logo aqui, ó, vezes 3, que é igual a 18. Tranquilo? Então, no mais, pessoal, boa noite. Era isso a aula de hoje. Eu agilizei aqui essa parte de geometria, porque eu vou mandar a lista, tá? E as questões que eu fiz da prova, eu vou mandar o PDF para vocês também. Boa noite. Não se assuste, não tenham pesadelos. Até a próxima semana. Mais uma vez, foi um prazer estar com vocês. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Souza. Anderson, Douglas, Larissa. Todos aí. Valeu, pessoal. Valeu, Donis.